Olá, 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 olá. Olha eu aqui de novo. Para quem me conhece, sou Jussara Costa. Para quem não me conhece, sou Jussara Costa, consteladora, com foco em ancestralidade. E venho aqui hoje trazer mais uma conversa com vocês. Essa conversa é sobre por que os pais que eu tenho são meus pais. É legal. Oi, Camila, tudo bem? É legal, é legal, é legal, porque muitas das vezes a gente pergunta assim, prazer, por que que eu tenho o pai e a mãe? Eu não escolhi meu pai e minha mãe. Não, você não escolheu, só que você precisa cumprir determinados preâmbulos que estão dentro desse sistema no qual você pertence. E seus antepassados e seus ancestrais, eles resolveram colocar você interessante. Oi, Áurea. Colocar você como talvez uma peça para solucionar aquele sistema. Como foi dito nas vezes anteriores, nós somos escolhas dos nossos antepassados. Que escolhas são essas? Cada um de nós, eu volto a frisar, dependendo da forma com que você encare a sua vida. Eu aceito e tenho certeza que existe vidas anteriores e vidas posteriores. Há pessoas que não, que acham que vieram para cá, ficam um tempo, depois retornam para a casa do pai e não retornam mais. É uma maneira de enxergar. E nada está certo, nada está errado. É só uma maneira de enxergar o que é a existência de vida. Bem, como eu acredito em vidas anteriores, e como somos, para meu modo de enxergar, eu sou o meu próprio antepassado, agora qual lá na linha lá de trás eu não sei. E existem coisas que fizemos, nós enquanto vivemos a vida anterior, atos que cometemos, que podemos ter prejudicado o nosso sistema. E nos candidatamos a vir resgatar. Mas nós não nos candidatamos assim, eu quero e está tudo certo. Não é aquela fila de escola. Temos os diretores da escola, que são nossos antepassados, e vem quem melhor se adequa àquele papel. Fora isso, temos os nossos contratos. Contratos firmados para podermos reencarnar. Não viemos assim de passeio. Viemos, a grande maioria veio para ser, para cumprir evolução, para acertar aquilo que ficou. Então, quando a gente assina o nosso contrato, eu assino o contrato sabendo quem serão meus pais e minha mãe. Tanto que é muito mais difícil uma criança, um aborto após o 3º mês do que um aborto anterior a esse tempo. Porque muitas das vezes o espírito vê que vai ser uma jornada árdua e de uma maneira ou de outra ele passa o lugar. Bem, então nós fizemos o nosso contrato e escolhemos aceitar o pai e a mãe que nos acolherão. Quando eles nos acolhem, nós também fazemos parte do contrato deles. Porque esse contrato que assinamos, eles têm cláusulas nossas, no sentido de sermos filhos, e cláusulas nossas no sentido de sermos pais. Nós não sabemos, como minha mãe e meu pai não sabiam se seria Jussara, Maria, Antonieta, não. Você tem a característica de personalidade e essa característica de personalidade ela vai se adequar lá na frente
o que for melhor ao grupo, sendo homem ou mulher. Nome assim ou assado. Por que nome assim ou assado? Porque cada nome tem um significado e cada significado tem sua própria personalidade. Essa é a grande verdade. Então, se você nasceu do seu pai e da sua mãe, é porque você acordou de ser seu pai e sua mãe. Se seu pai e sua mãe acolheram você como filho, é porque eles também acordaram ter vocês como filhos. E isso é que é interessante, porque se não fossem seu pai e sua mãe, você não seria você. Como assim? Sim, você não seria você. E a constelação, ela faz com que você entenda que você adentrou a esse sistema para cumprir alguma coisa na sua ancestralidade e que com essa sua adesão ao sistema, você passa a ser peça do sistema. Sendo peça do sistema, muitas das vezes é você que vai... Boa tarde, Nath. É você que vai... como eu vou dizer? É você que vai ser um instrumento de tirar aquele nó. O nó que você carrega. O nó é seu, mas o nó faz parte do sistema. Exemplo. Eu não aceito o relacionamento do meu pai e da minha mãe. Meu pai sacaneia a minha mãe não resolve nada. Então, eu vou resolver essa situação. Isso é um nó, porque o nó não é seu. O nó é da sua mãe e do seu pai. Porque pai e mãe são grandes, filhos são pequenos. A partir daí, já saiu da sua alçada. Só que você vai resolver o problema do seu pai e da sua mãe. O que acontece? Você revive a mesma situação. São padrões repetitivos. Nesses padrões repetitivos, o que ocorre? Você tem raiva, você tem mágoa, você tem ressentimento do pai e da mãe, do pai ou da mãe, e do pai e ou da mãe. Nossa, porque horas às vezes você tem a raiva de um, horas às vezes você tem a raiva do outro, horas às vezes você tem raiva dos dois, horas às vezes não tem raiva de nenhum. E você vai repetir os mesmos padrões. Ah, meu pai era um safado, era um canalha, gastava dinheiro, jogava no bicho, bebia. Meu pai fazia isso, fazia aquilo, batia na minha mãe, batia nos filhos. Seu pai, não você. Mas você pega esse cargo, essa raiva, esse rancor, essa questão e joga para fora. Não, guarda com você. O que ocorre? Você cresce, ou você será um pai parecido com o seu pai, ou arruma um marido que vai ser um pai parecido com o seu pai. São padrões repetitivos. Aí você começa a limpar, até que chega um dia, eu limpo, eu faço ponopono, eu rezo, eu vou à igreja, eu recebo passe lá no meu centro. Você faz um monte de coisa que você limpa. Mas você limpa a parte externa, você não mergulha dentro de você. Quando você faz uma constelação, o primeiro mergulho é dentro de si mesmo. Como é dentro de mim mesma, o mesmo? É que você vai buscar lá dentro de você essa dor, essa angústia, esse sentimento que foi interrompido, porque eu tinha ódio do meu pai quando ele chegava em casa bêbado e batia em todo mundo. Eu tinha gana de pegar ele e dar uns tapas nele. Mas você não deu. Primeiro, que você não poderia dar uns tapas no seu pai. E segundo, que você engoliu. Mas hoje você pode e deve reviver esse problema e solucionar ele para você. Isso a constelação faz, porque ela vai lá dentro de você, faz um problema, você vai colocando, mesmo que você não ache que esteja fazendo nada. Você está colocando, não, porque meu pai e minha mãe, eles tinham uma vida assim, mas isso não me abala. Não, até que o constelador acha a pontinha do nó.
Aquela pontinha de linha que você viu que estava ali, mas passou imperceptível. Puxa ela e ali você traz a raiva, o rancor, o ódio, o ressentimento, a vontade de responder a um ou a outro. E você vive, sabe, compulsivamente você vive aquele momento e você bota para fora. Quando você bota para fora, alguns chamam de catarse, né? Porque chora, se rasga, mas ainda não terminou. Você precisa dizer a esse pai e a essa mãe o que eles te causaram. E pega e coloca, ressignifica e vai a vida de um outro parâmetro. Mas, muitas das vezes, antes de todo esse processo, a gente diz assim, eu não escolhi para nascer. Escolheu, pediu, precisava. Porque ninguém vem para uma escola porque não precisa aprender. Aqui, volto a afirmar, a Terra é um planeta escola espiritual. Aqui a gente vem para evoluir. É difícil pra cacete evoluir. Porque somos ainda muito humanos. Humanos no sentido da parte carnal, no sentido da parte primitiva, no sentido da parte ação em vez da razão. Ação em vez da emoção. Porque muita ação é movida por emoção, concordo. Mas a ação que eu falo aqui é a ação primitiva. A ação de sobrevivência. E o sentimento que nos transforma num ser, porque somos seres espirituais. Temos a partícula divina dentro de nós. E esse ser é que precisa evoluir. Não é a casca que carregamos. Ela nos beneficia muito. Abre caminhos, abre portas, nos dá entendimento, inteligência, porque a nossa inteligência espiritual precisa de uma máquina para ser movida. Então, somos seres humanos. Mas às vezes somos muito mais humanos, não no sentido de emoção, não no sentido de parcerias. Porque quando somos seres humanos, voltado ao outro, voltado ao amar, voltado ao nos dar, doar ao outro, somos mais seres do que humanos. Mas quando somos aqueles que questionam pai e mãe, questionam a vida, porque eu não tenho uma casa de 2 andares, não moro num duplex, não vou morar em Ipanema, moro em Cascadura, ou porque meu carro não é o carro do ano, porque minha vida não é tão fácil como a vida do meu vizinho, somos humanos. E quantos de nós vivem nesse dilema pessoal, queixando-se que se a minha família fosse assim, se o meu pai tivesse me dado isso, se a minha mãe tivesse feito aquilo, se eles me dessem melhores estudos. Ninguém é obrigado a dar nada para ninguém. Certa ocasião, vou contar uma história para vocês. Eu trabalhava num banco, ganhava bem, mas tinha custos muito altos. Eu sou, depois de 12 anos de casado, eu me separei do meu primeiro marido e passei a assumir a formação, a educação, tudo dos meus filhos. Eu já assumia antes com ele, mas aí foi efetivamente. E uma certa ocasião, meu filho olhou para mim e queria que eu desse alguma coisa para ele, que naquele momento eu não podia dar. Ele olhou para mim e disse, você é obrigada a me dar isso. Quem me conhece sabe que não fala assim comigo, que a coisa vai ficar feia. Mas eu disse para ele assim, sim, eu sou obrigada a sustentar você. Eu sou obrigada a
vestir, calçar, educar e te dar um teto. Então, vamos esquartejar o problema, meu querido. Um teto. Eu posso morar lá no pico do morro, numa casa de bambu, numa casa de madeira, eu estou te dando um teto. Segundo, calçar. Eu posso ir no brechó e comprar um tênis velho ou um chinelo havaiana. A havaiana naquela época não era famosa. Comprar um chinelo havaiana e te dar, e você está calçado. Vestir. Vestir, eu posso simplesmente comprar lá no brechó que eu fui comprar a havaiana, comprar roupa para você e você estará vestido. E alimento. Alimento eu posso te dar feijão com arroz, ovo, feijão com arroz, legume, feijão com arroz, qualquer coisa. Eu estou te dando alimento. Então, vamos pensar bem naquilo que a gente quer que o outro nos faça. Porque ninguém é obrigado. A gente faz por amor. Então, uma mãe, quando vai, abre mão de qualquer coisa para ela e vai a um filho, com um filho no shopping e compra aquilo que ele quer, é amor. Não é que ela esteja comprando porque ela trabalhou o dia inteiro. Ela trabalha o dia inteiro para poder dar aquilo que os filhos precisam. É amor. Mas, aí o filho acha que o pai e a mãe são muito ruins. Tem filhos que acham que quando o pai e a mãe já estão velhos e eles têm uma condição de vida melhor, eles se acham na posição de menosprezar, desprezar, esquecer, abandonar pai e mãe. Mas eles nada seriam se não tivesse aquele pai e mãe. E eles esquecem o contrato que eles assinaram. E os pais também têm um contrato. E nesse contrato vai ter um filho que será extremamente egoísta, extremamente malgrato. E esse pai e essa mãe assinam um contrato dizendo: eu quero esse filho e eu vou amá-lo. E amam. Quantos vocês veem em SPA de idoso, para não usar uma palavra triste, que dizem assim: meu filho nunca mais veio me ver. Mas quando você senta com aquela pessoa e permite que ela lembre a vida dela nova, você vê o quanto foi doado por esse filho que nunca mais veio me ver. Então, os pais estão tentando cumprir a missão deles. E se esses pais, José e Maria, não fossem os pais, não teria nascido Pedro, não teria nascido João, não teria nascido Silvia, ou seja lá qual for o seu nome. Aquele pai e aquela mãe que você escolheu e que você adotou enquanto quero minha volta ao mundo da vida, vida material, você não seria você. É meio confuso da gente entender. Se eu não fosse eu, seria quem? Não sei. E falo isso com muita facilidade e muita clareza. Porque eu também um dia me perguntei se eu tivesse outros pais e outras mães, que seria melhor para mim. Talvez não. Quando a gente olha para os lados, não precisa olhar para trás, nem olhar para frente, para os lados. A gente enxerga que tem tanta gente que nasceu em berço maravilhoso, em cujos pais a gente acha que são perfeitos, mas que não são. Existem aqueles que sofrem violências verbais, que doem mais do que violência física. E a violência física, com o tempo, o próprio organismo cura. Mas a violência verbal, violência afetiva, isso leva mais tempo para curar. Mas eles fecharam o contrato desses. Então, quando a gente olha somente pelo nosso prisma, a gente acha que o pai e a mãe da gente é completamente errado. Queria ter uma mãe mais bonita, mais feia, mais gorda, mais magra. Queria que meu pai fosse mais inteligente, queria que meu pai tivesse estudado melhor, queria que meu pai tivesse um cargo melhor na empresa dele que ele trabalha. Mas não seria seu pai.
Ou não seria você se esse seu pai tivesse um cargo melhor na empresa que você trabalha. Existem alguns filmes que passam que mostram as pessoas, eu não quero essa família. Aí a pessoa dorme e acorda com outra família. E ela vê que aquilo que ela tinha era extremamente melhor do que ela tem. E ela dá valor àquilo. E ela passa a enxergar que o que ela tem é infinitamente melhor do que ela seria se não o tivesse. Mas dizem que isso é filme. Dizem a vida copia a arte. Negativo. A arte copia a vida. Cada vez que alguém senta para bolar qualquer que seja a coisa, ele está tendo insight de algum momento que ele viveu ou alguém que fala no ouvido dele. Então, se a gente tem o pai e a mãe que a gente tem, inteligentes ou não, abastados ou não, são aqueles que os nossos ancestrais ou antepassados escolheram. Escolheram para que possamos cumprir a missão que temos que cumprir para o nosso sistema e para o nosso benefício. Mas eu não pedi para nascer. Esse é o maior erro que o ser humano pode cometer quando fala isso. Primeiro porque eu acho que ele não acredita que existe uma força maior, um Deus, uma deusa, um universo, seja o nome que derem, que controla tudo. Sim. Se temos a parte divina, a parte divina de Deus, é porque viemos de alguma coisa grande. Se eu tenho a parte de um todo, é que um todo é maior do que eu. Então, se essa minha parte divina está dentro de mim, como eu posso ter dito, eu não pedi para nascer? Deus é tão magnânimo que ele jamais fará com você algo que você não queira. Então você pediu para nascer. E pediu para ser filho do José e da Maria. Aceita, como diz uma amiga minha, que dói menos. Trabalhe esse José e essa Maria dentro de você. Ame esse José e essa Maria dentro de você. E honre, principalmente, esse José e essa Maria. Porque a partir da hora que você trabalhar eles dentro de você, tudo que você começa a transmitir facilita suas pegadas, facilita seus passos, facilita a sua jornada. Quando você ama, mas amar do fundo mesmo, não é esse amor que a gente propaga aos trancos e barrancos, mas aquele amor que vem de dentro, aquele amor que há 2000 anos aprendemos a amar. Coloca para seu pai e sua mãe. E você começa a perceber que também o seu ambiente muda. E principalmente honre. Porque através deles vocês chegaram. E através deles e de todos os seus antepassados, você está aqui. Está aqui no século XXI. Está aqui vendo uma internet, vendo uma televisão. Já tem até carros elétricos, que qualquer dia se torna barato. E as pessoas não têm esse sentimento de olhar para dentro de si e dizer assim, eu assumi isso, eu quero isso. Eu recebi um presente de antepassado quando eu tive a oportunidade de vir nesse sistema. Eu fui aceito por esse sistema. Ou, para quem acredita como eu, estava na minha hora de vir cumprir a parte da missão que eu não cumpri lá atrás. Gente, que felicidade que é. Quando você nasce,
todos os seus antepassados te acolhem. Às vezes você nasce com a missão de trazer aquele que foi apartado do grupo para dentro. Então eles te acolhem porque você vai fazer alguma coisa que eles não puderam fazer. E você chega e diz: eu não pedi para nascer. Pediu e pediu 500 vezes, se fosse possível. Lembre-se que são milhares de espermatozoides que entram na corrida. E só você que venceu. A ciência e a espiritualidade, elas andam muito juntas. Só que a ciência se coloca acima da espiritualidade quando, na verdade, não percebe que ela é toda a espiritualidade materializada em saber. É engraçado, né? Então, você pediu para nascer. Mas eu não escolhi pai e mãe. Escolheu sim, amigo, porque você sabia qual era a família que você ia ficar. Porque os seus antepassados tinham já tramado, de uma forma dócil, amorosa, a sua retomada dentro do sistema. E não só isso eles tramaram, não. Eles tramaram seu pai, sua mãe, e junto aos antepassados de outros sistemas, eles tramaram seus maridos, seu marido, seus filhos. E você assinou lá o contrato. Sabe aquele dia que você queria comprar uma televisão de 355 mil polegadas para colocar na sua casa de 500 metros quadrados, só uma sala? E que você vê aquela televisão e é a última, ou a penúltima, mas tem uma fila grande de pessoas para comprar, e o vendedor te traz um monte de papel para assinar, você não lê as letrinhas miúdas, você só assina. E leva a sua televisão de 350 mil polegadas para casa. Aí está lá nas clausinhas, nas letrinhas miúdas, dizendo assim: se você der um tracinho na sua televisão, não tem retorno. Mas você não leu isso. Aí depois você diz: o cara me impingiu a comprar aquilo. Não foi isso, não. Foi você que quis. A mesma coisa é o seu contrato quando você encarna. Você assinou. Mas estava lá tudo escrito. Mas você, na ânsia de não perder a vez, leu, mas não prestou atenção. E lá estava bem claro que você seria filho de Maria e de José. E que você teria uma família mais ou menos assim. Por que mais ou menos assim? Porque recebemos, quando viemos, 2 cartas na manga. Livre-arbítrio e bom senso. Todos. Não tem aquele que não receba. E alguns dos nossos familiares usam bastante de livre-arbítrio e de bom senso. Uns usam mais de bom senso do que livre-arbítrio, outros usam mais de livre-arbítrio do que bom senso, e outros usam na medida. Então, muitas das vezes, algumas coisas que estavam assim muito esboçadas no nosso contrato se tornam mais vivas por falta de livre-arbítrio ou por falta de bom senso de uma das pessoas que está no nosso sistema. Ou, às vezes, nós mesmos não usamos tão bem o livre-arbítrio e o bom senso. Então, algumas situações que poderiam ter passado batido, passado mais suavemente, como diz agora a jovem, como é que você está? Suave? Passam a ter cores mais fortes. Então, a gente reclama. Ah, se eu soubesse, não teria nascido nessa família. Amigo, estava tudo lá. Antepassado escolheu você porque achava você capaz.
Cara, você ser capaz é infinitamente muito, ser infinitamente muito, muito safo. Quando alguém diz aqui no mundo material, fulano é capaz de fazer isso, o fulano percebe que ele é um cara bom naquilo que ele faz. Então, teu antepassado achou que você era capaz de exercer determinada responsabilidade. Por isso você veio, tendo pai como Pedro ou José e mãe como... É importante ter isso em mente. Seus pais foram atribuídos e separados para você para que você pudesse cumprir a sua missão dentro do sistema. E você aceitou. Cara, é tão bom quando a gente assume isso. Eu aceitei meu pai e minha mãe com todos os defeitos e todas as qualidades, e eles me aceitaram com todos os meus defeitos e todas as qualidades. Fica mais leve, fica mais suave. Ah, mas e o filho que é problemático? Gente, um filho que é problemático nada mais é do que um filho que precisa ser mais amado. Ah, mas aí eu não acho justo. Eu sou uma pessoa tão tranquila na minha vida, meu pai e minha mãe amam mais meu irmão. Não só meu pai e minha mãe amam mais meu irmão. Eu preciso amar mais meu irmão. Porque quando eu amo mais meu irmão, eu estou mandando tanta coisa boa para ele que eu dou tempo para meu pai e minha mãe me olhar. Tudo é um elo. Tudo é um sistema que se adequa. E às vezes o meu irmão, ele veio para resgatar dentro daquele meu sistema tão entroncado, resgatar alguém que está de fora, que vai fazer uma diferença muito grande no sistema. Que vai ser uma pedra que era uma pedra que fazia extremamente falta. E essa pedra que fazia falta deu margem a gerar várias situações que, a partir da hora que ela seja colocada no lugar dela, serão bem mais leves. E é isso que a gente precisa entender. Ninguém recebe pai e mãe que não tenha acordado. E nenhum pai e nenhuma mãe foi colocado para nós aleatoriamente. Temos muito a ver com esse pai e essa mãe. Temos muito a ver nesse sistema. Mas eu sou adotada. Beleza, você é adotada. E se você fosse criada, em vez do José e da Maria, fosse criada pelo João e pelo Antônio? Você seria outra pessoa. Porque seu pai e a sua mãe, que são seus pais biológicos, sabiam que seriam pais de um ser. Trariam para esse mundo alguém que precisava evoluir. Mas dentro os conhecimentos que eles tinham da vida deles, talvez o maior amor que eles tiveram por você fosse abrir mão de você. Como abrir mão de mim? Às vezes, por excesso de amor, uma mãe abre mão de um filho para que ele tenha uma vida melhor do que ela pode dar. Nem sempre você foi ser adotado porque alguém não te queria. Às vezes, por te querer tanto, mas tanto, ela prefere abrir mão. E os antepassados da família do seu pai e da sua mãe biológica acordaram com os antepassados da família do seu pai e da sua mãe de criação. Para que você, que provavelmente tem muito em relação a essas duas famílias, nessa ponte possa salvar os dois sistemas. Mas você não sabe. E o gostoso está talvez nisso.
Porque o não saber te dá a possibilidade de ser. O não saber te dá a possibilidade de buscar. Mas lembre-se, antepassado trama pai e mãe. Pai e mãe não caíram de paraquedas e você muito menos, a cegonha errou a casa. Querido, a cegonha é mais esperta, eu acho que é o bicho mais esperto que existe no mundo, porque ele vai levar o bebê estritamente para a casa certa. Ele não erra. Ele não erra. Por isso, seu pai e sua mãe são seus pais. Porque se não fossem eles, você não seria você. E isso é uma coisa clara como beber um copo d'água. É tipo assim, você é leite. Você nasceu do seu pai e sua mãe, que são leite. Então, você veio de leite, nasceu de leite. Aí, você diz, eu não quero ser leite. Eu queria ter outro pai e outra mãe. Digamos que você tivesse essa possibilidade. Aí você escolhe um outro pai e outra mãe. Os pais que você tem, José e a Maria, são leite. Você não quer ser leite. Você quer ser outra bebida? Tá bom. Aí você, digamos que a força divina te desse a oportunidade de escolher. Então tá, vai lá, escolhe. Escolhe o que tu quer. Aí a pessoa vai lá e escolhe o que quer. Aí vê, eu quero aquele ali e aquela ali, são muito bonitos. Nossa, Sofia Loren e Alain Delon, sei lá, 2 atores famosos. Aí eles vão. Então tá, você agora é filho deles. Eles são cachaça. Você vai ser o quê? Cachaça. Quando você era leite, você era no café da manhã, você vivia no mundo infantil, você vivia no mundo dos bolos, você vivia no mundo das delícias, você vivia no mundo do sorriso. E você passou a ser cachaça. Aí o que você vive? Você vive no bar, no mundo de cachaceiro, no mundo da noite, no mundo da discórdia. Isso a gente está equiparando. Será que você vai ficar tão feliz? Não, porque você nasceu para ser leite. E é isso que você tem que entender. Você nasceu para ser quem você é. Eu nasci para ser Jussara. Não adianta eu querer sonhar, pensar, eu queria tanto que meu pai fosse assim, que meu pai fosse médico, que meu pai fosse arquiteto. Não. Eu queria que meu pai fosse meu tio. Não. Eu queria que minha mãe fosse uma Miss Brasil. Não. Minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai. E esses são os seres que meus antepassados me ajudaram a ter. E eu assinei um contrato de reencarnar ou encarnar, para quem não acredita em reencarnação, nessa família. Não foi aleatório. Nada na vida acontece aleatório. Mas a loteria acontece aleatória. Não sei. Acredito que não. Porque nada acontece por acaso. E acaso e aleatório são sinônimos. No sentido espiritual. Tudo tem um porquê. E tudo tem um momento certo. E tudo tem uma razão perfeita. Então, se eu tenho pai e mãe José e sou leite, felicidade minha, vou virar ambrosia, vou virar doce, vou virar rosquinha, vou virar bolo, vou virar vitamina, vou virar um monte de coisa, porque eu sou leite. E tudo isso que eu estou falando são coisas que são de agrado da grande maioria das pessoas, trazem sentimentos bons nas pessoas. Não que ser bebida alcoólica seja ruim. Depende, eu não sei. Eu prefiro ser leite. Eu acho que ainda estou sendo leite.
Agora tem as pessoas que têm, não podem tomar nada de lácteo. Sei lá. Umas evoluções estranhas. Talvez elas não podem tomar o leite porque venha na caixinha, né? Os produtos da caixinha. Porque enquanto eu fui criança, não me lembro de ninguém ter intolerância à lactose. Mas evoluímos. A gente evolui para coisas boas e evolui para as coisas também não tão negativas, não tão positivas. Mas isso é para uma outra conversa. Hoje a gente está falando de pai e mãe, e isso é que é importante. Aceita seu pai, aceita sua mãe. Eles são pessoas maravilhosas porque foram as pessoas indicadas para você. E agora nós vamos fazer nossos encontros serão segunda, quartas e sextas, às 2 horas. E semana que vem não, quarta-feira, eu tenho um tema. Mas se alguém se achar na possibilidade de me mandar um direct dizendo que queria que você falasse sobre isso dentro da constelação, porque a constelação é que mostra tudo isso. Eu não nasci sabendo disso. E muitos anos eu também me questionava por que eu tinha vindo na família que eu vim. Até que um dia eu entendi. Até que um dia, numa constelação, eu descobri o quão ingrata eu era. Porque eu fui tão bem acolhida por pai e mãe e achava que eles não eram os pais e mães que eu merecia. E eu descobri que eu merecia muito menos do que eles me davam. Então minha gratidão começou. E hoje eu tenho assim uma profunda gratidão pelo pai e a mãe que eu tive e por esses espíritos que muitas das vezes tiveram que se anular por mim. E eu acho que eles são sublimes, extremamente maiores do que eu. E assim, é tão interessante você perceber que os seus pais são grandes realmente na constelação, como a constelação diz, mas os seus pais são extremamente maior que você. Porque eles, você sabia que ia para uma família assim, assada e ensopado, mas eles sabiam as características muito mais visíveis do que dos filhos que eles vão receber. Então eles sabem quando um filho é problemático. Eles sabem quando um filho vai trazer grandes situações adversas. Mas por amor, eles aceitam esses filhos com todo o coração aberto, sabendo que, em muitas das vezes, esses filhos vão trazer muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Imagino, hoje como mãe, eu sei que a gente chora, né? A gente chora de felicidade, a gente chora de alegria, a gente chora de tristeza, a gente chora muitas das vezes de se achando responsável. E hoje eu imagino muito quantas besteiras que eu fiz, quantas respostas impertinentes eu dei aos meus pais, que causou tanto sofrimento na alma. Porque filho, adolescente, então, ele se acha dono da verdade. Pai e mãe passaram pela vida sem cumprir nada, porque pai e mãe não sabem nada. Adolescente é que sabe tudo. Tudo, tudo, tudo. Que vale que é um período pequeno, né? Graças a Deus. A adolescência é um período bem pequeno. Então, eu fico imaginando meu pai e minha mãe, muitas das vezes,
devem ter chorado. Mas eu tenho certeza que jamais eles pleitearam não ter aceitado ser meus pais. Então isso me dá uma força, um gostar, um olhar para dentro de mim e dizer assim, cara, tu deve ter alguma coisa muito boa aí dentro, porque 2 pessoas aceitaram você incondicionalmente. Mesmo não concordando muitas das vezes com aquilo que você pensava. E transformando, em muitos casos, fazendo de tripas coração. Essa expressão é uma expressão que a gente, pelo menos a minha geração, escutava muito. E eu levei anos para entender. Até que um dia eu percebi. Fazer de tripas coração é tirar de todo quanto for ruim e olhar só para o bom. E fazer com que aquilo se projete, que se propague, cresça e se transforme no melhor que você tem para doar. Isso é coisa de pai e mãe. E você vem dizer que seu pai e sua mãe não são aqueles que você queria? E você vem dizer que seus antepassados foram enganados ou te enganou? Ou foram errados na hora que escolheram você, o seu descendente? Partindo do princípio que você é um escolhido dentre todos os candidatos, é ser muito ingrato dizer que pai e mãe não são aqueles que você quer. E é ser muito ingrato a toda a corrente dos seus antepassados, que são inúmeros. E achar que você é mais inteligente, mais esperto e mais capaz do que eles são. Isso é o que nos torna filhos e transforma o que nós temos hoje numa produção de filhos inúteis. Porque muitos de nós somos filhos inúteis. Hoje existe, isso é estatístico, existe os bebês de 40 anos, as crianças de 40 anos. São os filhos que casaram, não deram certo, voltam para a casa do pai e da mãe e acham que tem que ser tratado quando eram crianças. Tem uns que não querem trabalhar e acham que pai e mãe têm que sustentar. Isso é ser ingrato. Ingrato a todo o sistema que te escolheu para você nascer. Ingrato a tudo que pai e mãe fez por você. Isso é ingrato, ingrato com a vida. Ingrato consigo mesmo. Porque você vai voltar um dia para a casa do pai, mais cedo ou mais tarde, todos voltam. E vai chegar lá e vai provar o quê? Vai mostrar o quê? O que eu fiz. Porque eu pelo menos tenho essa convicção que eu vim para cá para evoluir. Que planeta escola é para você passar de ano. Escola é para passar de ano. Aprender e aprender o que foi ensinado e passar de ano. E tentar passar bem, com aprendizado bem calcado dentro de si. Para depois, quando você voltar lá, apresentar os diplomas. Ah, eu não era bom motorista, mas em compensação, mesmo dirigindo lentamente, eu dava carona para todos os meus amigos. Eu não era o bom motorista, mas é sempre um motorista da vez. Ninguém sofreu acidente comigo. Eu saía com os meus amigos, eles enchiam a burrinha e eu levava todo mundo em casa tranquilamente. Todos chegavam bem. Mas a minha carteira de motorista não era lá essas coisas. É um ponto. Talvez um ponto melhor do que eu fui um motorista maravilhoso. Mas eu enchi os cornos toda vez, todo final de semana. Aí sofri um acidente e matei 3 pessoas. É o que você vai apresentar quando você voltar como saldo do seu aprendizado no planeta escola. E também como filho.
Você vai apresentar como pai e como filho. Pai, se você tiver a possibilidade, ou se você quiser ser pai, porque isso já é um outro assunto também. Mas vamos colocar como filho, porque todos somos filhos. Podemos não ser pais, mas todos somos filhos. E como filho, você vai apresentar lá seu boletim de filho. Ah, eu fui um filho mais ou menos. Cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe, meia boca. Não fui lá essas coisas não, porque eu tinha que sair para trabalhar, eu tinha que dar uma saída para ver a vida. Mas todo dia estava lá junto deles. Quando eles não podiam mais trabalhar, eu ajudava na despesa. Eu fazia o que eu podia por eles. Esse sou eu enquanto filho. Ou eu fui filho que dei tudo pelo meu pai e pela minha mãe. Deixei de viver por eles. É outra pontuação. Não muito boa, não. Talvez você não tenha cumprido sua missão dentro do sistema. Mas... Ou eu fui um filho que cuidei dos meus pais dentro daquilo que eu podia, vivi minha vida, tive minha família, mas nunca abandonei meus pais. Outra pontuação. E eu fui um filho ótimo. Depois que eu me separei, passei a viver com os meus pais. Cuidei deles, cuidava do dinheiro deles, fazia tudo por eles. Será verdade? Porque vai estar tudo escrito e está tudo registrado. Então, quando a gente vai embora, que a gente vai para o mundo, retorna para a casa do Pai, a gente vai prestar conta. E enquanto filho, precisamos ter noção de que a melhor escolha para nós, nessa vida, nessa jornada que eu estou tendo, foram eles. Porque nenhum antepassado joga você no mundo para perder. Antepassado, quando você permite que você passe a viver nessa jornada, eles querem que você seja vencedor. Porque você vai mexer em todo o sistema. Todo o sistema familiar. Então a constelação vem trazer para você essa sua visão de que você não nasceu por acaso, nem caiu de paraquedas numa família. Então tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que te aborrece, tem uma razão. Às vezes a razão é sua porque você assume aquilo que não lhe pertence, problemas entre pai e mãe. Às vezes a razão é sua porque você, no momento que tinha que dizer alguma coisa, não disse. E aquilo foi sedimentado dentro de você que te causa incômodo. Mas sempre, sempre, sempre que a gente descobre que está vivo nessa vida, nós viemos para beneficiar o nosso sistema familiar. Então a constelação vai fazer com que você limpe, limpe, limpe e cumpra a sua missão. Porque ela não vem só para mexer em você. Cada vez que você é mexido numa sessão de constelação, num campo aberto de constelação, você é mexido e seu sistema todo é mexido. Todas as mulheres que estão atrás de você, ou todos os homens que estão atrás de você, todos são beneficiados com o seu benefício. Porque você veio para beneficiar o sistema, não só você. E isso a gente tem que honrar aqueles que nos acolheram para que tenhamos essa vida, tenhamos essa oportunidade, que são os nossos pais e as nossas mães, que foram escolhidos pelos nossos antepassados. Gente, obrigada, obrigada, obrigada mesmo. Quando vocês quiserem colocar qualquer pergunta, vai no meu direct ou vai direto pela minha bio que vem para o meu WhatsApp. E se quiser, eu vou colocar lá no meu
na minha bio também o meu e-mail. Qualquer pergunta que você queira fazer, faça no meu e-mail, que eu respondo a vocês. Aqueles que acham que têm capacidade para fazer uma constelação ao vivo, pode se candidatar. Eu acho maravilhoso. Eu não preciso conhecer você, nem você precisa me conhecer. Mas eu garanto que a gente vai achar o que é necessário para que você seja útil ao seu sistema. Porque o seu sistema precisa de você. Tanto precisa que você está aqui. Sou Jussara Costa, consteladora, que gostaria de ter você num campo de constelação familiar ao vivo em algum sábado às 19 horas. É só você se candidatar, tá bom? Espero por você. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu apoio. Beijos e bênçãos divinas para todos que aqui estiveram. Que Deus ampare a todos e dê para cada um de vocês um lenitivo para o coração. Fiquem com Deus e até a próxima. Quarta-feira tem mais. Se alguém quiser, só escrever para mim que eu coloco para vocês o assunto que vocês pediram junto com a constelação. Obrigada. Beijos. Áurea, beijo. Regina, beijo. Esmeralda, Nath, todos que estiveram aqui. Beijos para vocês. Fiquem em paz.